Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo para falar um pouco sobre o resultado da Eletrobras. Lembrando, a Eletrobras, uma posição recente relativamente aqui na minha carteira, uma posição que eu comecei, né, bem pequena, tá? Então, simplesmente uma posição que era, sei lá, 1% da minha carteira. E hoje essa posição já está 3%. Quero, inclusive, aumentar bastante essa minha posição. Hoje a menor posição que eu tenho na minha carteira, só para você ter uma noção, aqui representando 2,96, né, arredondando para 3%, que é mais ou menos R$ 8.000 aí em Elet 6, tá? Compondo aí esses R$ 214.000 que eu já tenho aplicados em ações aqui no Brasil e uma carteira de 271 mil, porque nós temos a parte internacional aqui também. O que eu quero fazer hoje, tá, aqui para vocês, de forma até bem direta? Quero falar um pouco sobre o resultado da Eletrobras. Lembrando, tá? Acho que é uma tese muito interessante que eu tenho comentado muito para os membros do canal aqui há bastante tempo já, não só nas nossas lives, mas também nos nossos vídeos exclusivos, que é uma empresa que eu tenho uma visão interessante de tese para o futuro. Tá? Inclusive tem vários vídeos ali específicos para os membros onde eu trato isso um pouco mais com profundidade. Mas resumindo, tá? Aqui é uma tese que eu olho para uma empresa que é de um setor best, seja o setor de energia, é uma empresa que é privatizada, é uma empresa que está focando em corte de custos, ou seja, melhoria de margem, e está num setor que, historicamente, é um bom pagador de dividendos. Só não pagava bons dividendos a Eletrobras por conta de todos os penduricalhos de uma empresa estatal, muito custo, baixas margens, mas não por conta do modelo de negócio, sim do ponto de vista da organização da empresa. E hoje isso está se resolvendo. Então vamos lá, o que eu quero fazer aqui para vocês? A gente passar primeiro uma visão rápida sobre o resultado. Tá? Eu acho que é interessante a gente acompanhar, especialmente porque tem muita gente que está comprando Elet. Inclusive, muita gente também tem Eletrobras por conta do FGTS, né? Que usou ali o FGTS para comprar ali na época da privatização. Tá? 2025 tem tudo para ser um ano muito positivo de acordo com os analistas. Tá? Olha só que interessante. Apesar da leitura neutra em relação aos resultados do quarto TRI, o primeiro TRI vem trazendo uma série de gatilhos importantes para a tese da Eletrobras. Primeiro, o acordo da ADI, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, lembrando que finalmente chegou esse acordo, então agora nós não temos mais essa incerteza para o mercado de como é que vai ficar a situação governo e Eletrobras. Isso foi definido, inclusive fiz até um vídeo aqui para vocês, tá? Um ponto importante também, a recuperação dos preços de energia elétrica, tá? Então, lembrando, um dos riscos aqui, que uma das variáveis, eu diria, que você sempre tem que ficar de olho nas empresas de energia que são geradoras de energia é a condição para a geração de energia no país, e muito vai da condição hídrica para o país, lembrando disso. Mas, além desse fato, como que esse preço está se comportando? E aí isso tem muito a ver também com a questão da contratação ou descontratação do portfólio daquela determinada companhia. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, vai sair um vídeo para membros aqui no canal, explicando um pouco mais detalhado sobre esse ponto específico. Como que você olha para essa questão? Fica aqui o spoiler. Olha só que interessante. Hoje nós temos uma descontratação da Eletrobras em 18% do ano de 2025. Ou seja, em um momento onde o preço pode melhorar, a gente acaba tendo uma empresa se contratando a preços mais interessantes. Ao mesmo tempo, tá? Olha só. A empresa negocia uma TIR de 13% em termos reais, ou seja, isso aqui já protegido da inflação, contra um tesouro IPCA que está pagando 7,4%. Pagando bem, inclusive. E aqui você olha de novo, né? Bom, Bruno, por que eu vou comprar alguma empresa, né? Às vezes eu recebo essa pergunta. Se eu tenho um tesouro IPCA pagando 7,5%, porque aqui você tem uma empresa te dando 13%. Você está entendendo? É uma TIR de 13 em termos reais. Tá? Real, lembrando. Comparável com o IPCA+. É 13. Aqui é 7,4. É 12 mais 1, né? Para não falar o número da desgraça. Brincadeira. Mas, enfim, você percebe que por isso que a gente acaba comprando empresas. Quando a gente tem uma renda fixa pagando tanto assim, é porque normalmente a gente tem empresas retornando muito mais. O nível de risco acaba sendo maior, claro. Mas é com mais risco que você tem um retorno potencial melhor também. 5,2 vezes EV/EBITDA 2025, tá? Ou seja, ainda mostra um indicador bastante atrativo em termos de valuation. E, como diz os analistas, a performance não reflete as condições mencionadas. Ou seja, parece que isso daqui ainda não está na ótica do mercado. Parece que os investidores não entenderam, não visualizaram isso. Eu, sinceramente, visualizei. E já venho falando para vocês há pouco tempo. Como tinha mais risco, é sempre aquilo, né? Eu vou comprando menos, vou tendo menos. À medida que esses riscos vão saindo do papel, eu acabo pagando mais caro, é verdade.
mas eu tenho um pouco mais de convicção. Então eu vou abrindo uma posição maior. Hoje, 3%. Claramente posso chegar em 10, 11, 15 e ficar muito pau a pau aqui com a minha posição em ISA Energia e Taesa. Eu não teria problema nenhum em fazer isso, para ser bem sincero aqui com vocês. Falando um pouco mais dos resultados, tá? Acho que uma coisa interessante para falar primeiro, já indo direto ao ponto, é sobre isso daqui. Quando a gente fala muito do dividendo, gente, é justamente por isso. Olha a alavancagem da empresa, 1,5. Talvez, aqui posso estar errado, né? Mas talvez eu seja a elétrica com a menor alavancagem dos pares. E detalhe, a maior delas. É a maior empresa de energia do Brasil com a menor alavancagem. Ou seja, espaço para anunciar a distribuição. Ó. Não só tem, como teve, né? Isso já está acontecendo. Claro que ainda, e aqui ele está falando de ELET 3, né? E a gente está com o ELET 6 na carteira, então tem um dividendo melhor. Mas, pô, foi 4,4%. Payout apenas de 40%. Isso para ELET 3, ELET 6 muito mais. Se você for olhar ELET 6 aqui, ó, nos últimos 12 meses, 8,31% de dividendo. É o dobro praticamente ali do que paga a ELET 3. Isso com 40% de payout. E se decidir melhorar esse payout ao longo do tempo? Que pode ter espaço, dado que a empresa vai cumprindo com as suas teses, né? Então, plano de demissão voluntária ali aqui, venda nas posições ali aqui de determinadas empresas, foco maior no core business, uma participação aqui e ali, às vezes num determinado leilão, por exemplo. Depois disso tudo, vai ter dinheiro. Não acho que um payout de 40% seja aqui o que vai acontecer em todo momento, tá? Pelo menos pro resto da história. Minha tese, né, claro. Ah, Bruno, eu compro ELET 3, ELET 6, você tinha ELET 3 antes, trocou para ELET 6. A verdade é que hoje ELET 6 paga mais dividendo, então do ponto de vista do dividendo da renda passiva, ainda a ELET 6 continua sendo mais atrativa, mas não nego o fato de que no futuro, muito provável que a gente tenha tudo virando ELET 3. Isso é um pouco da tese também do Vitor, né, aqui do analista do setor. Mas é aquilo, enquanto isso não acontece, eu preferi fazer essa troca, apesar de pagar um pouco mais caro nas ações de ELET 6, né, por conta disso, mas eu decidi fazer essa troca para receber um nível de renda já mais atrativo. Ah, Bruno, no último resultado que a ELET trouxe, anunciou um dividendo que foi melhor para a ELET 3 do que para 6. Sempre gosto de falar, você tem que olhar para o ano, né, para os 12 meses. Às vezes um anúncio é melhor para preferencial classe B, como é o caso da 6, um pouco menor para a ordinária. Às vezes acaba na ordinária depois vindo um pouco melhor, mas o importante é olhar da ótica anual, que nós temos ainda ELET 6 pagando mais dividendo. Tá? Se você não se preocupa com isso no curto prazo, não tem problema se ter ELET 3, só saiba que você vai receber uma renda passiva um pouquinho menor. E aí é aquilo que eu falei para vocês, se eu vier aqui em proventos, já devo ter recebido alguma coisa de ELET, eu acho. Tá? Ou ainda não também. Devo estar para receber. Acho que ainda não pagou nada. Mas enfim, só esperar uma posição super nova, tá? Como vocês veem aqui. Quero crescer. Não tem por que não crescer, na minha opinião, tá? Empresa com bastante qualidade. Setor best, defensivo. Não é que a gente está fazendo aqui uma aposta, né, num setor do tipo, vou comprar uma empresa de tecnologia que eu acho que vai pagar dividendo. Não, estou comprando uma empresa de energia, entendeu? É isso. Tamo junto, até mais. Valeu, falou. Fui.